1 Crônicas 24. Os filhos de Arão foram assim agrupados. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes. Com a ajuda de Zadok, descendente de Eleazar, e de Aimeleque, descendente de Itamar, Davi os dividiu em grupos para que cumprissem as suas responsabilidades. Havia um número maior de chefes de família entre os descendentes de Eleazar do que entre os de Itamar, e por isso eles foram assim divididos: 16 chefes de família dentre os descendentes de Eleazar e 8 dentre os descendentes de Itamar. Eles foram divididos de maneira imparcial mediante sorteio, pois havia líderes do santuário e líderes de Deus, tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os de Itamar. O escriba Zemaías, filho do levita Natanael, registrou os nomes deles na presença do rei, dos líderes dos sacerdotes Zadok e Aimeleque, filhos de Abiatar, e dos chefes de família dos sacerdotes e dos levitas. As famílias de Eleazar e de Itamar foram sorteadas alternadamente. A primeira sorte caiu para Jeoiaribe, a segunda para Jedaías, a terceira para Arim, a quarta para Seriorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Abias, a nona para Jesua, a 10ª para Zecanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upá, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Ezer, a 18ª para Apises, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jeesqueel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, a 23ª para Delaías e a 24ª para Maasias. Conforme esta ordem, eles deveriam ministrar quando entrassem no templo do Senhor, de acordo com as prescrições que Arão, antepassado deles, lhes deixou conforme o Senhor, o Deus de Israel, lhe havia ordenado. Estes foram os chefes dos outros levitas: os descendentes de Arão, Zubael; dos descendentes de Zubael, Gedias. Quanto a Rebaías, Isias foi o chefe dos seus filhos. Dos descendentes de Izar, Selemote; dos filhos de Selemote, Jaate; dos descendentes de Hebron, Gerias, o primeiro; Amarias, o segundo; Jaaziel, o terceiro; e Jecameão, o quarto. Dos descendentes de Uziel, Mica; dos filhos de Mica, Samir; dos descendentes de Isias, irmão de Mica, Zacarias; dos filhos de Merari, Mali e Muzi; dos filhos de Jaazias, Beno; os descendentes de Merari por Jaazias, Beno, Zoão, Zacur e Ibre; de Mali, Eleazar, que não teve filhos; de Quis, Jarameel. E foram estes os filhos de Muzi: Mali, Éder e Jeremote. Esses foram os levitas de acordo com as suas famílias. Eles também tiraram sortes na presença do rei Davi e de Zadok, de Aimeleque e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas, assim como fizeram seus irmãos, os descendentes de Arão. As famílias dos irmãos mais velhos foram tratadas da mesma maneira que as dos mais novos. Primeira Crônicas, capítulo 25. Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Esta é a lista dos escolhidos para esta função. Dos filhos de Asaf, Zacur,
José, Netanias e Azarela. Os filhos de Asaf estavam sob a sua supervisão, que por sua vez profetizava sobre a supervisão do rei. Dos filhos de Jedutum, Gedaelias, Zeri, Jesaías, Simei, Assabias e Matitias, 6 ao todo sob a supervisão de seu pai Jedutum, que profetizava ao som da harpa para agradecer e louvar ao Senhor. Dos filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Zebuel, Jeremote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romante e Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maaziote. Todos esses eram filhos de Emã, o vidente do rei. Esses lhe nasceram conforme as promessas que Deus havia de torná-lo poderoso. E Deus deu a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses homens estavam sob a supervisão de seus pais quando ministravam a música do templo do Senhor com símbolos, liras e harpas na casa de Deus. Asaf, Jedutum e Emã estavam sob a supervisão do rei. Junto com seus parentes, todos capazes e preparados para o ministério do louvor do Senhor, totalizavam 288. Então tiraram sortes entre os jovens e velhos, mestres e discípulos, para designar-lhes suas responsabilidades. A sorte caiu para José, filho de Asaf, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A segunda para Gedalias, com todos seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A terceira para Zacur, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A quarta para Isri, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A quinta para Netanias, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A sexta para Buquias, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A sétima para Gesarela, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A oitava para Jesaías, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A nona para Matanias, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A décima para Simei, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 11ª para Azarel, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 12ª para Assabias, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 13ª para Zubael, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 14ª para Matitias, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 15ª para Jeremote, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 16ª para Ananias, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 17ª para Josbecasa, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 18ª para Anani, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 19ª para Malote, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 20ª para Eliata, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 21ª para Otir, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 22ª para Gidalte, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 23ª para Maaziote, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A 24ª para Romante e Ezer, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão.
Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos a mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Responsabilizo-os diante do Senhor para que esta carta seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Concluímos mais um dia, a leitura do dia 187 do nosso plano de leitura bíblica. Obrigada por acompanhar essa leitura. A você que quer nos ajudar a fazer essa palavra chegar a mais pessoas, eu peço para deixar o seu like no vídeo e você também pode compartilhar com quem você quiser. Para quem chegou aqui no canal agora e deseja fazer a leitura bíblica completa em um ano conosco, faça a sua inscrição no canal e ative o sininho. Dessa forma, todos os dias, quando um novo vídeo for postado, você será notificado e poderá fazer a sua leitura junto conosco. Por hoje eu fico por aqui. Peço a Deus a bênção dele sobre a sua vida, que ele abençoe o seu dia e, se ele nos permitir, até amanhã.